A Índia surpreenderá o mundo, palavras de Swami Vivekananda. Tanto Swami Vivekananda quanto Paramahansa Yogananda profetizaram a respeito do ressurgimento da Índia como um farol para o mundo. E isso está acontecendo agora, em nossa contemporaneidade. A geopolítica tem demonstrado grande crescimento econômico da Índia. A Índia está crescendo conforme profecias dos grandes santos e mestres afirmaram, pais do yoga no ocidente, Vivekananda e Paramahansa Yogananda. Como veremos em um vídeo do professor Alexandre Beley sobre geopolítica, a Índia na época de Mahatma Gandhi se fechou para o mundo e criou seu próprio campo tecnológico. A Índia tem tecnologia própria, ao contrário da China comunista, que plagia tecnologias alheias. A Índia não. A Índia se fechou e criou sua própria tecnologia, chegando até a Lua, para a surpresa do mundo, surpreendendo o mundo, como afirmou Swami Vivekananda. Paramahansa Yogananda, certa vez, em oração profunda a Deus, perguntou ao Senhor por que o povo indiano, tão espiritualizado, tão devoto, sofre tanto. E a resposta do divino a Yogananda, Paramahansa Yogananda, foi que a Índia sairá disto em seu devido tempo. A Índia será um farol para o mundo. Então isso está começando a acontecer. E com o retorno de Donald Trump, a união entre Índia e Estados Unidos poderá beneficiar o mundo, substituindo a China comunista pela Índia verdadeiramente democrática. A Índia capitalista, sim, e a Índia que tem onde existe democracia. A Índia, que é a nação do yoga, apesar de ser a nação da paz e do yoga, é também uma nação bélica, que tem bomba atômica, sim, que tem o terceiro ou quarto maior efetivo militar do mundo, pois se não fosse assim, a própria China e o Paquistão já teriam invadido a Índia e destruído a Índia, a nação de Deus. Vamos assistir ao vídeo do Alexandre Beley para compreendermos a questão geopolítica do porquê a Índia está cumprindo seu papel no cenário mundial conforme profecias de Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda neste retorno de Donald Trump e nessa união entre Trump e Narendra Modi. Vamos assistir. Namastê. O que acontecerá com o mundo? A pergunta que eu faço hoje é essa. E agora? Trump chegou. E agora? O que acontecerá em termos globais? O que acontecerá com o mundo? Bem, eu fiz algumas pesquisas e poderei fazer eventualmente outros vídeos sobre esse tema, porque são muitas as perspectivas. Mas hoje eu quero trazer a visão desse senhor, esse senhor que aparece aí, o indiano Kush Arha. Ele é membro sênior do Atlantic Council e fez aqui uma projeção para os próximos anos, uma espécie de perspectiva global na era Trump. Ele faz uma comparação primeiro entre Trump e outros presidentes norte-americanos que tiveram um papel preponderante ou determinante no rumo da história. Fala também que Donald Trump, bem diferente do seu homólogo chinês Xi Jinping, não dita regras de cima para baixo, e sim faz parceria com grandes investidores americanos. E também considera que os Estados Unidos têm hoje a possibilidade de fazer da Índia aquilo que os globalistas fizeram em relação à China no passado. Aqui cabe um pequeno adendo em relação ao que o professor Alexandre Beley falou em relação à China, aos globalistas que alimentaram a China com muito dinheiro. Os globalistas são aqueles metacapitalistas, os capitalistas em verdade que trabalham em favor do capitalismo selvagem, que é tão prejudicial quanto o próprio comunismo. O comunismo tira tudo de todos e mantém apenas uma pequena elite, como ocorreu em Cuba e ocorre ainda hoje, como ocorre na Venezuela, Nicarágua, como ocorre na Coreia do Norte, como ocorre na própria Rússia e em tantas nações
em que apenas uma pequena elite domina a tudo e a todos no poder total, no controle total das finanças, do dinheiro, enquanto o povo muitas e muitas vezes passa fome ou é até levado para os paredões, como ocorria na ilibada Cuba de Fidel Castro e Che Guevara, em que pessoas inocentes, negros, homossexuais eram fuzilados nos paredões. Isso é o socialismo. E o globalismo são esses metacapitalistas que mantêm também o controle de tudo e que desejam tudo para eles. São os donos, se acham os donos do mundo. Então são dois extremos perigosos. São dois extremos perigosos. O trabalho de Donald Trump, unindo-se à Índia, pelo menos o que se espera, um trabalho, uma ótica conservadora, que não é nem comunista e nem globalista, nem ligada aos metacapitalistas e nem ligada aos comunistas, mas uma outra via que permitirá maior liberdade às pessoas, aos povos, às nações, em todos os sentidos, economicamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando, religiosamente falando, e assim por diante. Vale muito a pena ver o que escreveu aqui o senhor Kush Arha sobre essa possibilidade de remodelação do mundo a partir da Casa Branca. Ele diz, entre outras coisas, que Trump é um sujeito de muita sorte, porque agora, como 47º presidente dos Estados Unidos, ele encontrará um mundo em fluxo, com adversários americanos mais enfraquecidos do que durante o seu primeiro mandato. Ele enfrentará um Irã desarmado, uma Rússia sangrando recursos em uma guerra inevitável e uma China lutando contra desafios econômicos e desconcertamento doméstico. E tudo isso é simplesmente perfeito, extraordinário, porque são duas grandes nações, uma sob o amor, o cuidado de Jesus, porque é uma nação cristã, predominantemente cristã, os Estados Unidos da América, não é? E que tem por missão kármica a preservação da liberdade no mundo. Não é à toa que existe a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. E agora esperamos que ela verdadeiramente, mais uma vez, cumpra o seu papel. E a nação de Krishna, a nação do yoga, do Senhor Krishna. Então é Cristo e Krishna em favor da liberdade do mundo. O próprio trabalho de Paramahansa Yogananda, que tem, de certa forma, início com Ramakrishna Paramahansa, promovendo esse diálogo interreligioso entre Cristo e Krishna, entre o verdadeiro yoga, os autênticos ensinamentos do yoga raiz, do yoga tradicional, sampradaya, o yoga verdadeiro e o cristianismo autêntico, que promove esse diálogo não só a nível religioso, espiritual, mas até político, unindo Oriente e Ocidente. Namastê!